Graça e paz. Deus abençoe sua vida. Domingo de manhã, Dia das Mães, segundo domingo de maio. Quero aqui, em nome da Igreja Batista Central, parabenizar todas as queridas e amadas mamães. Dizer que somos gratos a Deus pela vida de vocês. Pedir a bênção do Senhor. Gostaria muito, de poder nessa manhã estar próximo dessas grandes mulheres de Deus e parabenizá-las pessoalmente, Mas em nome de Jesus nós vamos ter outras oportunidades. Mas fica registrado então nossos parabéns a você, irmã querida, você que através da bênção de Deus veio a ser um instrumento para gerar vida, a participar da criação. A Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E vocês, mamães, são o canal de Deus para trazer vida a este mundo. Que Deus os abençoe. Que nesse dia o Espírito Santo de Deus traga muita alegria para o seu coração. Que você sinta todo o amor de Deus sobre a sua vida. Que você nesse dia possa se alegrar por ter um Deus que a ama e lhe fez mãe de filhos. Que Deus te abençoe com as mais ricas bênçãos diretas do céu. Eu espero que nesse dia você seja homenageada, dia de ganhar presentes, dia da família se reunir para demonstrar todo esse carinho, todo esse amor. Mas mesmo que talvez isso não aconteça por alguma situação, que você saiba que Deus lhe ama muito e que Deus nesse dia também está trabalhando para te abençoar, para trazer alegria para o seu coração. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Para aqueles que já não têm a oportunidade de poder abraçar sua mãe, no meu caso, a minha mãe mora no Uruguai, 3.800 quilômetros, Mas eu posso ainda falar com ela pelos veículos de comunicação e poder demonstrar o meu carinho a ela. E aqueles outros, que já não têm mais as suas preciosas mães para poder expressar o seu amor, Mas que as lembranças possam aquecer o seu coração e você possa agradecer a Deus pela vida da sua mãe. E você que hoje, está aí podendo demonstrar o amor e o carinho pela sua mãe, as mães que estão próximas de você, faça isso. Faça isso. Deus vai se agradar de você, de alguma forma, fazer uma mãe se sentir amada e feliz através de um gesto de carinho, uma mensagem, um presente, tá bom? Vamos fazer desse dia um dia onde o amor se torne real através de declarações, manifestações de carinho, de cuidado. Isso é bom e glorifica ao Senhor. Parabéns, mamães. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Estamos aí já entrando no segundo domingo de maio, mês da família. Domingo passado nós falamos sobre a necessidade de alcançarmos pessoas da nossa família para Jesus. E hoje eu quero falar sobre, aproveitando essa data tão oportuna, não podemos fazer homenagens, A gente sempre faz café da manhã para as mães, serenatas. O Dia das Mães no Brasil é o segundo dia, é o segundo feriado mais comemorado no nosso país. E eu fico feliz por isso. O primeiro é o Natal e o segundo, o feriado que mais move o comércio, a comunidade, é o Dia das Mães. E eu me lembro de uma vez, eu e Eliana temos 3 filhos e cada um estudava numa escola diferente. E ela teve que ir em 3 escolas para receber 3 homenagens. E depois ainda teve a homenagem da igreja e a homenagem do trabalho. E teve um momento que a Eliana disse: Marcos, eu estou um pouco cansada de tantas homenagens. E nesse Dia das Mães, infelizmente, as escolas não estão funcionando, as igrejas estão
também com suas limitações. Então, as homenagens estão bem reduzidas. Mas em nome de Jesus, que você sinta todo o amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus possa trazer alegria e força ao seu coração. E eu quero falar hoje, né, sobre isso. Mães que mudaram o mundo. A gente gosta de pensar em pessoas que fizeram coisas extraordinárias para que o mundo fosse melhor. Não é verdade? Eu gosto, assim, por exemplo, de pensar no homem que criou, né, a energia elétrica. Puxa, que revolução que isso trouxe para a civilização, para as pessoas, né? Pensar nas pessoas que, na medicina, que criaram, né, medicamentos que transformaram a vida das pessoas, pessoas que desenvolveram, né, tantas coisas importantes que marcaram o mundo. E hoje eu quero falar de mães. Mães que marcaram o mundo. Mães que marcaram a história do mundo. E é interessante porque ao longo dessa mensagem você vai entender como que essas mães fizeram isso. O que será que essas mães fizeram para marcar o mundo? Será que elas criaram alguma coisa nova? Será que elas, né, venceram uma guerra? O que essas mães fizeram de tão poderoso que marcou, que mudou a história do mundo? Para pensar com você nisso, né, nós vamos falar de algumas mães. E eu quero começar com uma mãe muito especial. Uma mãe chamada Joquebede. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 2, do verso 1 em diante. Olha como que está escrito lá em Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, amém? Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E foi um homem da casa de Levi, e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de junco, e revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela. E ela o colocou no junco à beira do rio. A história de Joquebede é muito conhecida, da mãe que coloca o filho em um cesto de junco e coloca no rio Nilo. A gente sabe muito a história do filho, né? Moisés. Puxa, Moisés, o libertador. O nome Moisés tem um significado, né? Tirado das águas, porque depois que a mãe dele coloca ele no cesto de junco, ele desce pelo rio, e claro, Deus trabalhou nisso para que aquela criança fosse encontrada pela filha de Faraó, e ela leva esse menino agora para crescer com ela no palácio, e existe toda uma história, e Moisés se torna o libertador do povo de Israel. Ele é, com certeza, um dos homens que Deus usou de forma poderosa para que nós pudéssemos hoje conhecer o Senhor, reconhecer a Deus. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, foram todos escritos por Moisés, e tantas coisas esse homem fez para contribuir para a mudança do mundo. Mas eu quero falar sobre a mãe dele, Joquebede. Quando a gente estuda a história, nesse período que Moisés nasce, ele está lá no Egito, e Faraó que levou o povo de Israel para lá, que colocou eles em uma boa terra, que honrou eles por amor a José, ele morreu. E os próximos faraós que começaram a reinar sobre o Egito não reconheceram a importância do povo de Israel. Na verdade, eles
começaram a perseguir, e essa perseguição foi crescendo, crescendo, até chegar a um ponto que Faraó mandou de fazer o seguinte: todos os meninos, todas as crianças nascidas, os bebês nascidos do sexo masculino do povo hebreu ou do povo de Israel, eram para ser mortos. E a mãe de Moisés, quando olha para ele, diz: eu não posso matar esse menino. Eu não posso deixar que pessoas matem ele. E ela toma uma decisão radical, ela esconde, para que ninguém percebesse que ela já tinha tido o bebê. E ela esconde enquanto deu 3 meses. Com 3 meses ela percebe que ela não tinha mais como cuidar de Moisés. Mas ela toma uma decisão. Ela faz um cesto, coloca esse bebê dentro do cesto e coloca ele no Nilo. E toma uma precaução ainda. Pede para a filha mais velha acompanhar. Fala: vai olhando, minha filha, para ver. E essa situação salva a vida de Moisés. Então, veja que nós só fomos ter a oportunidade de conhecer um Moisés, de ter um Moisés, um libertador, um grande homem de Deus, um homem que viveu experiências maravilhosas, um homem grandemente usado por Deus, com sabedoria. Nós lemos a palavra de Deus e vemos como Deus usou esse homem por causa de Joquebede. Se Joquebede tivesse dito: olha, tem uma lei que diz que tem que matar os meninos e eu não posso fazer nada, eu vou deixar Moisés ser morto. Se Joquebede não tivesse tido a ousadia, nós não teríamos Moisés. Por isso o tema dessa mensagem: mães que mudaram o mundo. Sem Joquebede, sem a atitude de uma mãe que por amor a Deus, amor ao seu filho, decidiu lutar com aquilo que ela podia. Foi uma loucura colocar uma criança num cesto. A gente mora aqui em Cáceres, irmãos. Eu não sei qual o tamanho do Rio Nilo, mas eu creio que dá para a gente imaginar aí uma criança sendo colocada num cesto dentro do Rio Paraguai. Você pode imaginar uma coisa dessas? É loucura, não é? Mas é uma mãe lutando pelo seu filho. E é por isso que mães merecem todo o nosso amor e todo o nosso reconhecimento, porque o que uma mãe faz por um filho, ninguém mais faz. Só as mães têm essa ousadia de amar incondicionalmente, de ir contra tudo e contra todos. Tanto que quando diz para uma pessoa assim, fala assim: até a sua mãe não apoia você, a pessoa vai dizer: não, então acabou. Porque se nem a própria mãe não apoia, é bem possível que ninguém vai apoiar. Eu quero falar sobre uma outra mãe muito especial. Nós até pregamos sobre ela no domingo passado, sobre Ana. Ana é uma mulher estéril que ora a Deus e pede um filho. E por causa que uma mãe ora e pede um filho, ela recebe Samuel. E nós vamos conhecer a história de Samuel e ver que ele foi um grande homem de Deus. Mas nós só tivemos Samuel porque houve uma Ana que orou, que chorou, que consagrou, que entregou a Deus, que deu seu filho para a obra do Senhor, que todo ano levava roupas e suprimento para eles, que todo ano ia lá e falava: meu filho, você é um milagre, você vai ser um grande homem de Deus, Deus me deu você para você ser um instrumento para abençoar essa nação. E nós vamos ter Samuel porque teve uma Ana. Mães que mudaram o mundo. Quer ver uma outra mãe que é interessante? Isabel. Você já conhece a história de Isabel? Vamos ler lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 23 em diante. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 23, capítulo 1,
do versículo 23 em diante. Olha só como que está escrito na palavra do Senhor. Diz assim: E aconteceu que, tendo-se completado os dias do seu ministério, ele partiu para a sua própria casa, e depois daqueles dias sua esposa, Elizabeth, engravidou, e escondeu-se por 5 meses, dizendo: Assim o Senhor fez comigo nos dias em que olhou para mim, para tirar minha vergonha entre os homens. E no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Até aqui. Quando a gente lê Lucas capítulo 1, nós vamos ver a história de Zacarias e sua esposa Elizabeth. Zacarias era sacerdote, sua esposa era estéril, e ambos já eram avançados em idade. Mas a palavra do Senhor diz que Zacarias está lá no templo servindo, ele foi sorteado para queimar incenso para Deus, e quando ele está lá no templo queimando incenso, acontece algo sobrenatural. Vem o anjo e fala com ele, o anjo Gabriel, e diz: Zacarias, as suas orações foram ouvidas e a tua mulher vai ficar grávida. E quando essa notícia chega para Elizabeth, de que ela ficaria grávida, de que ela teria um filho, essa mulher começa a se preparar para receber essa criança, ela começa... E como você sabe, Deus não deu para ela só um bebê. Deus deu para ela o precursor da vinda de Jesus, aquele que aplanou os caminhos para a chegada do Messias. Jesus diz o seguinte sobre João Batista, o filho de Elizabeth: dos nascido de mulher, não há ninguém tão grande como João Batista. João Batista reconheceu Jesus ainda dentro do ventre da sua mãe. Quando Maria, mãe de Jesus, vai visitar Elizabeth, que está gestante de João Batista, quando Maria saúda a sua tia Elizabeth, Elizabeth sente a criança tremer no seu ventre e diz: Maria, o que você carrega no seu ventre é o Salvador do mundo, é o Filho de Deus. João Batista reconhece Jesus ainda no ventre da sua mãe. E é por isso que ele se tornou um pregador do Evangelho, das boas novas. Ele foi preparando o caminho, ele foi batizando, ele batizou Jesus. Mas nós só tivemos um João Batista que pregou, que anunciou, que falou, porque houve uma Elizabeth que orou, que chorou, que pediu a Deus, que quando recebeu seu filho, abençoou, cuidou, amou, ensinou, preparou. João Batista veio ao mundo porque existiu uma Elizabeth, uma mãe para amar e cuidar dele. E eu quero encerrar essa mensagem falando sobre mais uma mãe que está lá no Evangelho de Lucas também, capítulo 26, a continuação do texto que eu estava lendo. Lucas 1, 26. E no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo aproximou-se dela e disse: Salve, tu és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. E lhe darás o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai.
e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondeu-lhe o anjo e disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti. O poder do Altíssimo fará sombra sobre ti, e por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que a tua prima Elizabeth também concebeu um filho em sua velhice, e está no 6º mês para ela, que era chamada estéril. Porque com Deus nada será impossível. E disse Maria, preste bem atenção no que Maria diz, depois que o anjo revela para ela a profecia, depois que o anjo revela para ela o que Deus tinha prometido para ela, o que Deus tinha preparado para ela. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Em outra versão vai dizer assim: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim o teu querer. Pense comigo. Anjo Gabriel vem até uma jovem. Acredita-se que Maria tinha entre 14 e 15 anos, não mais que isso. Ela era desposada, ou seja, ela era noiva. Ela era prometida para um homem, mas ela ainda não tinha conhecido esse homem, não tinha tido nenhum relacionamento com ele. E um anjo vem para essa moça, simples e humilde, e diz para ela: Você vai ficar grávida, e você vai ter um filho, e você vai ser a mãe de Jesus. E a decisão dessa mulher, a atitude dela em dizer: Eis aqui a tua serva, cumpra em mim o teu querer. Será que Maria tinha planos? Será que Maria tinha sonhos? Será que Maria tinha projetos? Claro que sim. Mas Maria deixa tudo para viver a vontade de Deus. E ela tem o seu filho. E nós vamos estudar na Bíblia e perceber que Maria não é apenas uma mãe, mas uma mãe extremamente dedicada, cuidadosa, zelosa, que amou e cuidou do seu filho por todo o tempo. Quando todos fugiram, Maria estava lá nos pés da cruz chorando e clamando a Deus pelo seu filho. Então, não é exagero dizer que se nós temos Jesus Cristo vindo ao mundo, Deus usou uma Maria. E nós não fazemos nenhum tipo de idolatria a Maria, mas reconhecemos que ela é agraciada, reconhecemos que ela é uma bênção, que ela foi usada grandemente por Deus para mudar a história do mundo. E é justamente sobre isso que nós queremos falar. Mães que mudaram a história do mundo. Mas o que essas mães fizeram? Foram mães. Infelizmente, algumas irmãs, algumas mulheres na sociedade têm visto a maternidade como algo que as impede de alcançar os seus projetos. Muitas mulheres não querem mais ter filhos. Ou muitas mulheres, ao ter filhos, terceirizam a educação dos seus filhos, deixam seus filhos de lado porque acham que têm que fazer coisas importantes para marcar a história, para serem lembradas, para fazerem algo importante para o mundo. Mas eu quero falar para você aqui, mãe, que não importa o que você faça, nada vai ser mais importante que você faça nesse mundo do que ser mãe. Se Deus te deu um filho, esse é o seu maior e principal ministério. Lá na parábola, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14 ao verso 30, nós temos a parábola dos tesouros. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25,
Eu quero ler com você. Do versículo 14 em diante diz assim: Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Sabe, mães, eu acredito que os filhos são um talento, um tesouro que Deus confiou a vocês. Por isso eu disse que não importa o que você faça, nada vai ser mais importante para Deus do que os filhos que Ele te deu. Porque os filhos são herança do Senhor. Está lá no Salmo de número 127, verso 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E todos que recebem uma herança um dia vão prestar contas. E essa parábola dos talentos pode ser muito usada para nós pensarmos aqui sobre essa responsabilidade. E aí é mãe, é pai, família. Deus nos deu talentos, eu tenho 3 talentos preciosos. E eu sei que um dia eu vou chegar diante de Deus. E eu sei que um dia Deus vai perguntar para mim: o que você fez com os talentos que eu te dei? Sabe, mãe, quando você chegar no céu para se encontrar, para prestar conta com Deus, Deus não vai perguntar: o que você fez com a casa que eu te dei? O que você fez com o diploma que você ganhou? Deus não vai perguntar para você quantas viagens você fez. Deus não vai perguntar para você o que você inventou no mundo que marcou a humanidade. Não é isso que Deus vai cobrar de você. Mas uma coisa Ele vai perguntar para você: o que você fez com os talentos que eu te dei? E aí nós podemos pensar: o que nós temos feito com os filhos, com a herança do Senhor que Ele nos deu? Essas mães que eu disse para vocês aqui, elas marcaram o mundo, não porque foi elas que pegou na mão do filho e foi lá. Você não vai ver a Isabel junto com o João Batista batizando lá no Jordão. Não, o João Batista foi fazer o ministério dele, mas se existe um João Batista, houve uma Isabel. Você não vai ver Maria determinando para Jesus o que Jesus vai fazer no seu ministério. Jesus mesmo disse para ela: olha, mulher, o meu ministério quem manda é Deus, você não tem parte dele. Mas é claro que Maria fez um trabalho extraordinário de mãe, venceu todas as lutas como mãe, e Jesus soube reconhecer isso. Você não vai ver Joquebede, mãe de Moisés, lá no Egito com ele, lutando contra Faraó. O que essas mães fizeram de tão extraordinário, de tão especial? O que essas mães fizeram para marcar o mundo? Foram mães. E se a sociedade hoje não sabe valorizar isso, é uma pena. Mas Deus valoriza, mãe. Deus valoriza cada lágrima sua. Deus valoriza cada vez que você parou tudo para cuidar de um filho, para passar uma noite com ele em oração, dando remedinho, acalentando, cuidando. Deus reconhece, mãe, a cada vez que você, pelo amor que você tem pelo seu filho, abriu mão dos seus sonhos, abriu mão dos seus projetos para amar e cuidar dos seus filhos. Deus valoriza isso e Deus reconhece tudo isso. E ainda que o seu filho não perceba, porque infelizmente muitos filhos não sabem dar o devido valor. Eu mesmo na minha juventude eu tinha pouca paciência com a minha mãe. E quantas vezes já pedi perdão para ela? Porque a gente não sabe o que é ter filho até ter os nossos. A gente se acha muito bom para julgar os nossos pais até a gente começar a ser pai. Eu me achava muito perfeito até que eu comecei a ser pai e cheguei para o meu próprio pai e falei: pai, me perdoa, porque eu achei que o senhor não era um bom pai e o senhor é muito bom. Então, mães, não percam de vista a contribuição que vocês fazem ao mundo, amando os seus filhos, ensinando os seus filhos, cuidando dos seus filhos. Essa é a maior e mais poderosa contribuição que vocês vão ter no mundo. É a maior e mais importante. E é a que Deus
quer que você faça. Você pode fazer outras coisas também, claro. A gente vive num mundo hoje com muito mais facilidades. Então, eu não estou dizendo que mãe não deve trabalhar. Deve, claro. Mas sem inverter. Se você tem a oportunidade de viver só em função de ser mãe e cuidar da sua casa, eu quero dizer que você é uma privilegiada, que Deus escolheu você para fazer coisas maiores. Se você não tem esse privilégio, tem que dividir o seu tempo, lembre-se que não importa o que você faça em outros momentos, a coisa mais importante que vai mudar o mundo é o amor que você tem pelos seus filhos. É isso que vai transformar a história. Eu quero orar pela sua vida. Pedir que nesse dia o Espírito Santo de Deus venha trazer alegria e paz no seu coração. Que nesse dia, todo o amor que você tem investido nos seus filhos possa, de alguma forma, ser revertido na sua vida em esperança, em paz, em alegria, em fé, em força, em ânimo, em vigor. Deus ama você, mãe. E Deus cuida de você. Quero orar pelos pais também que têm apoiado, cuidado, ajudado. Pela família, pelos filhos, que vocês aprendam a valorizar e amar e cuidar. E fazer com que as suas mães se sintam, não só hoje, por favor, mas que a cada dia a sua mãe se sinta a rainha da sua vida. A pessoa que você ama e valoriza acima de todas as coisas. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesse dia por cada mãe querida, dedicada, que abriu mão de tudo para assumir esse compromisso, essa responsabilidade de amar e cuidar de uma vida, de gerar vida dentro de si mesmo, de contribuir com o Senhor na obra da criação. Eu quero pedir que o Senhor abençoe, que cada mãe hoje se sinta honrada, prestigiada, valorizada, e que o teu amor, Deus, seja derramado no coração dessas mães, e que o Senhor faça com que elas sintam o cuidado do Senhor sobre as suas vidas. Eu as abençoo, Pai. Eu peço ao Senhor saúde, eu peço ao Senhor paz, eu peço ao Senhor alegria, eu peço ao Senhor a bênção do Senhor sobre a vida de cada mãe, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém. Continuamos lá na campanha da família, todos os dias estamos enviando mensagem. Separe um momento para em família vocês orarem, lerem a Bíblia, ouvirem o vídeo que fala sobre família. Vamos aproveitar esse mês de maio para abençoar a nossa família. Continuemos orando para que o Senhor livre a nossa cidade, nosso estado e a nossa nação dessa pandemia. Que o Senhor venha varrer do nosso país essa enfermidade. Continuarmos orando. Eu quero agradecer por todos que têm doado cesta básica ou ingredientes para montar cesta básica. Tem muitas pessoas carentes, irmãos, precisando, pessoas desempregadas, pessoas precisando do nosso auxílio. As igrejas têm somado, têm trabalhado juntas para ir até aqueles que estão padecendo. Então não deixe de dar a sua contribuição. Hoje, domingo, das 9h, das 9h30 até as 11h, vai ter um pastor aqui na igreja para receber você com a sua doação, se você quiser trazer o seu dízimo. Quero apelar a você para a sua fidelidade a Deus. Não deixe de ser fiel a Deus no seu dízimo e na sua oferta. Persevere nesse tempo de luta. A palavra do Senhor diz, seja fiel no pouco. É no momento da dificuldade que a gente demonstra a nossa fidelidade a Deus. À tarde, das 16h até as 18h também. Das 16h às 17h estaremos aqui. Às 18h estaremos aqui também. Se você quiser vir aqui para a gente orar por você, abençoar a sua vida, conversarmos. Durante a semana, você quer uma visita? Manda pelo WhatsApp no grupo da igreja. Estamos à disposição. Queridos, nós queremos que você se sinta cuidado e amado por Deus nesse tempo de pandemia.
Como pastores aqui da nossa igreja, nós estamos à disposição para cuidar de vocês. Quer vir aqui na igreja? Vamos marcar, venha. Durante a semana, de segunda a sexta, das 5h30 às 6h30, temos orado, irmãos. E acreditamos que vai ser com muita oração, choro, luta, que nós vamos vencer essa crise. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.